Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer uma palavra ao teu coração e quero ler o livro de Esther. Vamos ler alguns versículos da Bíblia para vocês poderem entender a mensagem da palavra. Amém? Esther, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vaste e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens, formosa à vista, e pondo ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reuniam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e der-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vaste. E isso apareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele criara a Radassa, que é Esther, filha do tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela e aparência de formosura à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha, né? Sucedeu, pois, que, divulgando-se um mandamento do rei e a sua lei, e juntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar por suas moças e ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de que como Esther passava e do que lhe sucedera. Aqui no 17 fala assim: e o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Né? Então, aqui, ele tá falando que no começo do livro de Esther, no capítulo 1, fala que o rei, ele fez uma festa. Então, no começo de Esther, no capítulo 1 do Esther, ele tá falando no começo que o rei Assuero, ele deu uma festa e ele chamou a sua rainha, que era a... esqueci o nome dela aqui, cadê? Que ela era para se apresentar ao rei, né? No banquete, né? A rainha Vaste, né? Vaste. Era para ela pegar e se apresentar, para ele mostrar para o povo todo a rainha, a beleza dela, porque ela era uma rainha muito formosa, bonita, né? Então ele queria mostrar para todo mundo. Só que a rainha não quis se apresentar. Então ela desrespeitou a lei do rei, que era para se apresentar ali diante do povo. Então, com o rei ficou bravo, por quê? Porque se o rei não tivesse, podemos dizer, banido a Vaste, a rainha Vaste, o que ia acontecer? As outras mulheres iam ver que o rei não fez nada, e aí as outras mulheres iam ser contra o esposo, não ia respeitar os seus vossos esposos. Então, o que ele fez? Ele, sendo o rei, né? Ele pegou, decretou que ela fosse expulsa do palácio e colocasse uma outra mulher. Então, ele pediu que ele fosse atrás, né, dos moços dele, que trabalha para o rei, fosse atrás das moças mais bonitas, né, trouxesse para ele selecionar qual seria a sua esposa no lugar da rainha Vaste, né. Só que aconteceu, de todas que ele viu, ele se apaixonou por
a Esther, que no caso o nome dela é Hadassah. Mas como o pai, né, adotivo, não seria, né, colocou ela como Esther, para que eles não soubessem que ela era do povo deles, né? E ela fez isso tudo que o pai dela tinha falado, né? Que não era para falar que ela era do povo, né, judeu, né? Então, ela fez assim, tudo a ordenança que o tio, né, no caso o pai, né, deixou para que ela fizesse, né? Então, o que aconteceu? Como ele criou ela desde pequena, ela respeitou como o pai dela mesmo e ela obedeceu. Então, o que que a gente tira de um pouco da história de Esther? A gente tira o quê? Que Esther, ela era uma mulher humilde de coração, né? Foi acho que um dos pontos, assim, do meu ponto de vista, que chamou a atenção do rei, foi que a Esther era uma mulher muito humilde de coração, né? E outro ponto é que ela lutava pelo povo dela, né? Em jejum e oração. Por quê? Porque lá na frente, quando Mardoqueu, o Mardoqueu estava para ser enforcado por causa que um dos caras que vivia com o rei queria, né, tirar, porque ele não se dobrava, não se adorava o rei. Ele não fazia nada disso, né? Então, o que aconteceu? Deixa eu ver se eu achar o nome dele. Como a Amã via que o Mardoqueu não fazia nada do que o rei mandava e não queria adorar o rei, nem nada do que o rei fazia, então Amã, ele armou contra Mardoqueu para que ele fosse enforcado. E quando ele soube disso, né, um pouquinho antes disso, ele já tinha alertado o rei, que ele ouviu a conversa de das pessoas que estava trabalhando para o rei, que ele estava preparando para tirar a vida do rei. Então, ele livrou a vida do rei da morte. E quando ele avisou o rei foi atrás e mandou a forca e matou aquelas pessoas. Como o rei gostava muito de Mardoqueu, Amã ficou com ciúmes e queria, de tudo quanto é jeito, fazer com que o rei matasse a Mardoqueu, né? Então, o que ele fez? Ele formou um laço contra a vida de Mardoqueu. Como o rei não estava a par das coisas, não sabia que Mardoqueu, tipo assim, era cristão, era da parte dos judeus, né? Ele não tinha esse pensamento que ele estava planejando que matasse a Mardoqueu, né? Mesmo porque ele gostava de Mardoqueu. E chegando lá, quando ele ficou sabendo, o Mardoqueu ficou sabendo que ele estava fazendo, o Amã estava tramando contra a vida dele, ele avisou a rainha Esther. Então, o que ela fez? Ela pegou, por 3 dias, ela falou, vamos fazer jejum e orar durante esses dias, gente. Nem o meu povo, nem eu iremos comer e vamos ficar em oração. E depois eu vou perante ao rei e vou falar direto com o rei. Eu vou dar um banquete e depois eu vou falar pro rei e vou revelar. E assim eles fizeram. Então, a Esther, ela jejuou e orou pelo povo dela. Então, uma das coisas que a gente aprende é que Esther era sábia e virtuosa. E também muito amável, né? Então, quando ela foi lá, ela jejuou e orou, ela confiou em Deus primeiro, não nas forças da mão dela, né? Ela entregou a confiança dela em Deus, né? De uma forma tão grande que ela chegou na presença do rei sem avisar. E quando ela chegou na frente do rei sem avisar, o rei falou para ela, fala o que você quer, né? Que eu te darei até a metade, né, do meu reino para você. E ela falou assim, eu só queria te fazer um banquete para o senhor e para Amã, né? E ela fez, ela preparou com as próprias mãos, fez o banquete, todo mundo comeu. Ela falou assim, pode falar o que você quer falar, né, que tudo. E ela falou assim, vamos amanhã também de novo, aí, né, fala. E quando foi no segundo dia daquele banquete, todo mundo comendo, aí onde o rei falou, né, pede até o terço do meu reino que eu te darei, né. E ela falou, não, meu rei, é que o Amã, aquele que tá do seu lado aí, ele quer me matar,
né? E o rei ficou indignado. Como assim você quer matar a rainha Esther, né? E ele falou assim, não, rainha, eu não quero fazer isso. Ela falou assim, ele quer matar eu e meu povo. Onde ela abriu a boca dela e falou que ela era da parte de Mardoqueu, da família, né, do povo de Mardoqueu. E quando ela contou isso, o rei ficou entristecido, porque ele tinha dado o anel do rei para que ele decretasse a lei e carimbasse com o anel do rei, o Amã, e ele não pode voltar atrás. E ele ficou muito furioso. E o que ele fez? Ela falou assim para ele, e ele montou já a forca para matar Mardoqueu. E aí, o que o rei fez? O rei foi lá e mandou matar. Com a forca que ele fez para Mardoqueu, matou Amã nessa forca, e ele não sabia o que fazer, e ele conseguiu passar, né? Não tirou o decreto, mas conseguiu com que o decreto não matasse a família da Esther e nem a Esther, né? Da linhagem dela. Então, uma das outras coisas que a gente aprende é a obediência que traz a honra, né? A obediência. Esther, ela não contou nada sobre a família dela, só na hora certa, quando foi necessário, ela teve que falar que ela fazia parte do povo de Mardoqueu, né? E outra coisa que a gente aprende é que tudo tem um propósito de Deus. No começo, Mardoqueu pediu para Esther não falar da sua parentela, pois lá na frente, Deus honrou Esther e Mardoqueu e todos os judeus através daquilo que ela não falou lá atrás. Então, muitas das vezes, tem coisas que acontecem na nossa vida que não é para agora, para você abrir a boca e falar. Porque o propósito não está lá na frente de você abrir e falar o que é necessário falar. Não é o agora. Então, muitas vezes é necessário, né? Poderia ser tipo, mas por que Naamã, Mardoqueu não queria que Esther falasse que ela era da família e que mentisse? Não, porque tinha um propósito de Deus lá na frente. Porque se ele já soubesse, ela nem teria sido rainha. Provavelmente não ia ser nem a rainha dele, né? Mesmo por mais que ele quisesse, ela não tinha nem separado ela como rainha, né? Então, eu até anotei aqui. Quando você não tiver mais saída, lembra-se que Esther orou e jejuou e Deus a honrou. Então, a mensagem jejua, ore e Deus te honra, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos nós. Deus possa abençoar o seu dia e que essa palavra venha ao teu encontro e que Deus venha falar no seu coração, né? Assim como Deus tem falado comigo, né? Então, tudo tem um propósito de Deus, nada é por acaso e as coisas acontecem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Amém? Que Deus abençoe seu dia e que Deus abençoe com essa palavra a sua vida. Amém? Fica com Deus e até mais. Tchau. Tchau, tchau.